orgânico. Ele é transmitido pelas mucosas, pela boca, pelos olhos e nariz. Eles serão as principais áreas afetadas de imediato com sintomas de tosse, febre e dores de garganta. Aí eu peguei uma imagenzinha aqui. Após transpassar o sistema laríngeo, ele vem, entra, né, na nossa mucosa, ele se encaminha para a parte pulmonar, onde se instalam nos alvéolos. Os alvéolos são umas bolinhas que parecem umas casinhas de abelha. Eu acho que eu botei aqui a fotinha. Ah, aqueles aqui, ó. Vou botar para vocês verem por que eu quero que vocês vejam os alvéolos. Tá vendo aqui as bolinhas? Tira a cadeira. Tá dando para ver? Por quê? Mais, Porque... tira mais. Meu Deus! Ah, você não tá vendo? Tá vendo agora? Porque o vírus ele se alastra, desce para o pulmão e ele se prende ali. É ali que ele faz a morada, no alvéolo da pessoa. E aí ele introjeta a forma do DNA dele ali. Encharca aquele pulmão de água. Por isso que a pessoa tem a impressão de que ela tá morrendo afogada, que ela tá sufocada. Por quê? Porque o pulmão está se enchendo de água, com a infecção que o vírus está encaixado ali. Inicialmente fazemos uma prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando sempre em dividir o atendimento em duas partes. Sempre de costa começa o paciente. A maioria dos pacientes que eu peguei estavam ou em CTI ou entubados em pronação, tá? Eu vou fazer como se fosse o Rômulo, que é o paciente que eu vou falar para vocês depois. Era um homem de 1,97 m, cheguei a botar no grupo, o padre foi fazer a unção dos enfermos dele na igreja, saiu da igreja e foi para o CTI fazer. Foi uma pessoa que a gente achou que não ia vencer, ficou 31 dias internado, tá? Entubado, pronado. E, enfim, depois vou falar dele em específico. Vamos fazer a técnica. Comece com muitos dispersivos longitudinais nas costas do paciente, preferencialmente nas 3 camadas. Ou seja, aquilo que a gente faz em pé, vai fazer deitado. Ele está entubado, de bruços. Vai fazendo as 3 ondas. Vou fazer rapidamente só para vocês verem a movimentação. Mas na hora do iti, atrás da cabeça. Nas 3 ondas. Depois, qual é a área afetada? Pulmão, é aonde a gente começa, é o cavalo que a gente vai atacar, é sempre o pulmão. Em seguida, se cuida direto do pulmão, fazendo concentrados ativantes com sopros quentes, aquela coisa que a Jaque estava falando. Observação da gravidade do paciente, intercalando com concentrado nos 2 pulmões, revezando com o fluxo do laríngeo. Lembra que elas falaram de manhã da nossa interligação, da coligação das medulas? E cardíaco. Pode serem concentrados de sopro quente, sempre com bastantes dispersivos depois. Então vamos fazer de conta que o pulmão do paciente está aqui. A gente fez o longitudinal, concentrado no pulmão daquele paciente. Aí vai sentir se está com água. Conforme você vai ganhando essa flexibilidade, eu chegava, botava a mão, sentia na hora como estava o pulmão daquele paciente, mas pode tatear, pode fazer o tato no pulmão, apalpa para ver como é que você está sentindo em ti, aí faz o concentrado ali. E o que você tem que, se quiser dar algum comando mental, que a infecção, que a água contida nesses alvéolos, ou saia que ele tem que expurgar, que ela saia pelas vias, ou que ele bote, regurgite, ou que ele saia. Então, sempre pensando na água, na dispersão daquela água ali, para melhorar o quadro infeccioso. Tá? De 3 a 5 minutos. Dispersivo nas 3 horas. Se achar que ele está muito grave, se tiver entubado, vai fazer a conexão com o laríngeo, ou seja, um pulmão vai lá na frente dele, imagina ele deitado, laríngeo. Mesma coisa. Conecta, fazer esse fio condutor, né? Pulmão, laríngeo, conecta lá.
Fica esperando. 3 dispersa. Aí depois você vê o cardíaco. Por quê? Porque a pessoa tá com a caixa torácica, fica com falta de ar. Mesma coisa. Vai descer, vai no timo, vai no outro pulmão. Aí você pode ir intercalando. Um pulmão, um laríngeo, um pulmão. Pode fazer as 4 para garantir. Voltou lá. 3 a 5 minutos. Fica. Dispersa. Nas 3 ondas. Tudo que você vai concentrar, vai dispersar. Geralmente o meu paciente Covid era meu marido, porque eu botava ele para fazer o corpo da pessoa. Por isso que ele não teve Covid. Por isso que ele não teve Covid. Ele foi vacinado. Foi a vacina. Isso, ó. Lembrando sempre do comando mental para dispersar a água contida nos pulmões, porque foi o que eu falei agora. Percebendo a melhora, faz-se transversais nos pulmões, percebendo sempre os centros reversos, depois dispersivos longitudinais nas 3 zonas. Ou seja, a gente faz longitudinal de novo, para equilibrar. Ele ainda é de Bruce. Aí você volte a sentir o campo eletromagnético do paciente, como rins, fígado, porque tudo é a área afetada, né? O Covid, ele acaba com o sistema do plexo solar da pessoa. Rins, fígado e intestino. Trabalho ponto pelas costas devido à necessidade do paciente. Ou seja, se ele tiver com problema no rim, aí o que aconteceu? Que isso aí é um particular. Não se impõe nada em rim de ninguém, não é verdade? Só que a gente pegou paciente com o rim parando, com as funções renais tão afetadas pelo Covid que estava quase entrando em colapso. Então, aquela pessoa, que é o caso do Rômulo, estava entre a vida e a morte, a gente não vai fazer porque ele estava num quadro depressivo, porque quando ele voltava a si, antes dele se entubar, que a gente foi pegando o processo, ele tinha, né, ataques de desespero, achando que ia morrer, enfim, todo aquele pensamento de quem está numa UTI. Você não vai não fazer, mas aí você fala, meu Deus, espiritualidade, você não diz que não é para impor a mão no rim, o que eu vou fazer? Aí a gente começa a procurar, tudo é uma pesquisa. E aí a gente aprendeu, aqui tá, até anotei, ó, Covid, conexão com córtex adrenal e a aldosterona, que a aldosterona é responsável pela homeostase do corpo, ou seja, é o que mantém o equilíbrio. Não é a parte que a Giga falou, que joga adrenalina e a pessoa quer se matar, não é essa parte. Então, seu Tupinambá sabiamente disse para mim, divida o rim da pessoa em 2. E você vai fazer o concentrado na parte de baixo, não na de cima. Aí eu disse, então tá. Vocês estão entendendo que a espiritualidade não dá colher? Não dá. Mas aí ele não disse isso assim, ele fez eu comprar, a gente comprar. E aí eu fazia assim, eu fazia concentrados, porque o Rômulo precisava, ele precisava, era um paciente específico. Mas no geral, não faz. Mas eu estou dizendo de uma pessoa que estava com a função renal colapsada, quase morrendo. A gente não vai deixar de tentar, nunca. Aí você vai na suprarrenal, na parte medular inferior, aí você procura ali, tateia, fala, Deus me ajude, guia, bote minha mão na metade certa, faz a imposição ali de 3 a 5 minutos, sempre dando comando o quê? Homeostase do corpo, que é o que? É reequilíbrio do corpo, porque o vírus ele começa a se auto-atacar, então você pensa no reequilíbrio, fica ali, impõe e transversal depois, nas 3 horas. Aí agora viramos a pessoa de frente, de barriga para cima. Eu vou aproveitar o... Pode, vai lá. Nós tratamos um paciente que nós perdemos, foi o primeiro, né? Que a gente perdeu, com câncer de... Covid. Tá? Um cardiologista, um cara que era médico, só que de se envolver direto, acabou pegando. Ele teve em Porto Alegre, ele teve 3 meses, 95 dias. Nós tratamos ele desde a segunda semana. Ele teve na ECMO, que é aquela máquina que tu desliga o pulmão e liga, ele faz ele como se tivesse um pulmão artificial. Tá? E ele desencarnou por uma coisa que não tinha nada a ver com o Covid. Isso aí, geralmente.
E foi um detalhe, né? Porque a gente aplicava passe magnético à distância e os magnetizadores também à distância. O Rodrigo aplicava lá na casa dele e eu estava aqui. Eu me lembro dessa noite sentada na frente da lareira e aí eu dando suporte para o atendimento do Rodrigo. E aí um dia chegou e disse, ele está com pólipos numa região determinada do corpo dele, referente a uma causalidade dele, né, atitudes dele, que ele mesmo gerou a partir do livre-arbítrio. Então ele não está tendo ganho na imunidade em função disto. E aí, claro, a gente ficou naquela, como era uma coisa muito delicada, de falar diretamente para os familiares, Claro. para ir diretamente no ponto, tratar o ponto por um antibiótico mais efetivo. E aí a gente ficou naquela, 3 dias depois, a medicina descobriu. E aí começaram a tratar, a gente, ufa, não precisamos falar. Só que o caso já estava tão complexo do que ele tinha, desses pólipos, que isso não fazia, isso regrediu muito o caso dele no Covid, porque a imunidade dele ficou muito baixa. Foi tratar a infecção. Ele tinha um sangramento muito grande por causa desses pólipos, tá? E eu acho que não tem porque eu acho que o paciente ninguém conhece, a gente tem que expor o caso para a gente entender como a coisa é complicada. Esse rapaz, ele tinha relações homossexuais e ele contraiu uma doença venérea via ânus que provocou os pólipos. Só que ninguém sabia, que ele tinha essa relação, ele, ao contrário, era uma coisa íntima dele. Só que, como é que tu chega para a família e diz assim, olha, vocês... o que a gente tentava tatear, ele não está com alguma hemorragia, não está com algum sangramento, e as pessoas, então tu não podia, porque se a gente tivesse, não sei se adiantaria, mas o problema dele maior foi isso, aí essa hemorragia se intensificou demais. Ou seja, e aí é claro, a resistência, a imunidade dele não subia, porque imagina, uma pessoa está debilitada e está com hemorragia dentro do intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é onde sai a maior parte da imunidade do corpo. Ou seja, ele não conseguiu se recuperar. Ele tinha ganhos, e aí eles cauterizaram, porque a gente mais ou menos. Só que a família acho que não chegou a. Eles não abriram muito para nós, mas algumas coisas eles chegaram a cauterizar, imagina. Sim. E aí o que acontece? Só que isso voltou, e esse foi o pico. Foi o primeiro paciente com Covid que nós perdemos. Mas olha só, a relação, que ela está falando um caso específico que eu achei interessante a gente falar, até porque são experiências que a gente vai ter, e a relação que tem, ó. Uma coisa, grosseiramente, não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava tratando, e no caso, a gente não tinha como tratar isso, entendeu? Porque isso precisava de um tratamento mais pontual, entendeu? Pelo fato do jeito que ele estava, entendeu? Uma ação concentradora para poder trabalhar essa infecção que ele tinha. Pode? Desculpa. Claro. Nada. Viramos ele de frente. Aí vamos fazer o quê? Longitudinais de novo. Eu coloquei uma partida bem moça. Segunda camada, terceira camada. Aí a gente vai fazer o quê? O eixo imunológico, aquela coisa que a gente estava explicando. Timo, a crista, e vamos manter ali. Para o sistema imunológico dele funcionar, circular, e a gente conseguir que ele reaja a qualquer tipo de tratamento que ele está tendo lá na UTI e na CTI. A Jaque me ensinou uma coisa que eu gosto, nos pacientes de Covid eu faço geralmente 3 a 5 minutos. Na hora de dispersar, mantém a mão paradinha e dispersa pela ponta do dedo. Aí eu mantinha a minha mão parada no cardíaco e sentia literalmente aquilo bater e sai pelo meu dedo. Porque 5 minutos ali é bastante tempo, né? Então a gente também fica até se esgotar para não. A pessoa já está numa situação, deixa se esgotar a energia ali. Isso é um passo que você vai fazer em casa com calma. A gente não pegou ninguém presencial, mas aí a gente tem, né, um tempo para fazer. Tá, feito. Aí depois, eixo esplênico. Aplicar dispersivos por transversais no baço a 45 graus. Fazer pequenos concentrados no fígado, dispersivos por impacto, pensando sempre nas infecções, porque geralmente a pessoa afeta o sistema digestivo dela, o fígado e o
baço. Então a gente vai fazer o dispersivo. Ativei a imunidade, ativei ali. Muito remédio também pela via intravenosa, no caso dele, né? Ele também estava com o fígado muito ruim. Ele estava todo ruim, mas o fígado também estava muito ruim. Então o que eu fazia? Eu concentrava aí. Depois, as 3 horas. Quantas vezes são? Faz os 10, os 20, faz o protocolo bonitinho. Mas eu fazia quantas vezes fosse necessário. 30, 40, 50. Sopros eu não consegui fazer tanto. Faz uns 5 soprinhos e tá bom. Não, 2 a 3 sopros, você já tá bem concentradinho aí. Não, o dispersivo. E aí você vai pegar o quê? O baço da pessoa, frente e verso. Aí pensando que agora virei ele ao contrário. Vai pegar lá, vai achar o eixo. Cada pessoa tem um eixo. Se você botar a mão no seu eixo, não é igual dela. Vai achar o eixo dele, vai botar no reverso aqui e também vai impor. Para quê? Para essa energia do cinturão circular. Você deu imunidade para ele, você ajudou o fígado dele, ajudou o rim a fazer o sistema de homeostase e agora você vai pegar o cinturão e vai dar aquela bomba de energia. Vamos, reage, né? E aí fica também. Dispersa nas 3 horas, 3 a 5 minutos, tudo isso. Sistema respiratório. O que acontecia muito, em geral, todos eles. Isso aqui, ó, fadigado, você chegava a sentir dor. Mas não era uma dor do coração, era dor de tanto tossir. Isso aqui da pessoa, a musculatura dela tava... Então, eu gosto de fazer assim, sabe o circular? Eu pegava a parte, fazia em posição na caixa, pensava na caixa, nos ossos mesmo da pessoa, e fazia uma movimentação para quê? Para dar uma relaxada naquela caixa que não aguenta mais tossir, não aguenta mais espirrar, e fica ali também. Faz a massagem. Pronto. Ainda vou sair assim do vídeo. Beleza. Me cortem, me edita. E depois dispersa. Isso. Agora, sistema respiratório. Tratando agora, dando a sua devida atenção ao laríngeo, em sua maioria estão danificados, concentrados ativantes, calmantes e seus respectivos dispersivos. O que acontecia muito? Eu peguei 3 entubados com Rômulo e os outros não. Mas os entubados, isso aqui tá em pandareco, porque a pessoa, né, que bota o tubo acerta aí. Então eu pensava bem nessa zona, no tubo, e concentrava ali para quê? Para refazer aquela parede que está machucada, para não dar mais infecção. Eu pensava em refazer aquela parede do laríngeo, e punha ali, sopro quente, e depois também dispersava. Sopro quente com as mãos. Também, concentrado e sopra, que eu estou fazendo na minha, né? Mas pensa numa outra garganta. E vai, dispersa nas 3 ondas, ó. E agora, por último, e não menos importante, eu acho que tão importante quanto o sistema emocional da pessoa. O que aconteceu com o Rômulo e um outro paciente que não está aqui, mas eu vou falar dele, o Marcos. Ele foi entubado porque o sistema emocional dele estava tão descompensado, porque ele pensava que ia morrer, que ele não conseguia deixar o corpo dar a resposta imunitária para ele, de tão desesperado que ele estava. Ele precisou ser entubado para o corpo acalmar e reagir, porque era um senhor, era sedentário, tinha problema de diabetes, então ele precisou ser entubado devido ao sistema emocional dele estar em desalinho total. Então o que eu fazia? O Rômulo, vou contar, a gente faz, né? Pensa no sistema emocional, faz uma prece, faz uma imposição ali no cardíaco, massageando essa localidade, mas o Rômulo, ele tinha uma coisa engraçada, esse rapaz é músico e ele tocava muito música sertaneja. E aí
a esposa dele nos avisou que ele ia fazer um São dos Enfermos, que ele já ia. E eu digo, mas lá pode entrar música? Ela diz, pode, a enfermeira fica com ele. Ela pagou uma plantonista para ele não ficar sozinho. Eu falei, e aí o guia disse, bota música para ele escutar. Eu digo, mas como eu vou botar música sertaneja, não? Aí ele vai botar. E aí eu pedi a enfermeira botava a música. E quando eu colocava o passe, eu colocava, não aprendi de nada. Não sei se vou me acostumar. Ele gostava. E ele, meu Deus, não acredito. Olhando assim nos olhos de Deus, ele vai ver, vambora. E assim, olha, porque assim, é uma coisa, eles estão rindo, mas é uma coisa que trazia paz pra ele tocar. Faz parte da técnica. Faz parte da técnica. Tocar, cantar. E quando depois tem o áudio dele, ele disse, eu escutava a música tocando. Ele disse pra gente no áudio, eu escutava a música tocando. E ele estava entubado, ele estava ali. Sim, sim. Ele disse, eu ouvia vocês cantando pra mim, eu só saí daqui por causa de vocês. Aí eu falei pra ele, Robinho, valeu cada noite. Não, aprendi a dizer adeus. Não sei se vou. 21 dias, todo dia, vambora. O Robinho dançava depois. Então é tão importante quanto, porque a gente fica muito ligado. Realmente o passe ele pega muito do físico da pessoa, mas o emocional dela faz parte dela. Ela é o todo, ela é o que ela sente. Ele estava com medo de perder a família, com medo de deixar uma criança, porque ele tem uma filha. Então, a todo momento, eu tirava, depois desse complexo todo, 10 minutos para falar para ele, Rômulo, se é sua causalidade partir, a gente vai cuidar da Lê, a gente vai cuidar da Laís, mas se não for, força, vambora, fica aqui. Você tem que conversar com o paciente. À distância, eu converso muito, assim, mentalmente, né? Com eles, sobre isso, sobre a resiliência, sobre o aprendizado, porque se ele pegou Covid, aí a mulher dele depois me disse, ele quebrou muitos paradigmas, porque ele era católico, por exemplo, e aceitou um passe vindo de mim, que era uma amiga dele, mas eu sou umbandista, e ele não aceitava, por exemplo. Então são coisas que veio para o amadurecimento dele, sim, com certeza. E se a gente não tivesse tentado? E é isso, finalizamos o passe do Covid, alinho nas 3 zonas. É um passe um tanto quanto complexo, porque a pessoa está com o organismo muito danificado, mas cada pessoa é uma pessoa, tem pessoa que está com o rim mais parado, tem pessoa que ataca o sistema digestivo, tem pessoa que está com o fígado. Cada paciente vocês vão, mas esse é o básico, você vai cobrir a pessoa de todas as maneiras. Agora nós vamos para outro sistema, protocolo da hipertensão, da pressão alta. A pressão alta é importante se você está no terreiro, se a pessoa toma já remédio de pressão, até a Chay não está mais aí. Uma vez eu botei a mão na moça, por quê? Porque a artéria aqui, que eu já peguei também a foto para vocês verem, fotinho do coração. Tá aqui, ó. Esse aqui é o coração. Tem a aorta que ela vem quase aqui, tá? Quando você vai fazer o tato magnético, se a pessoa é hipertensa, a aorta dela tá assim, ó. Pô, 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 pô. Eu vejo assim. Eu passo a mão, porque assim, ó, aqui tá o laríngeo, que é aqui, a paratireoide um cadinho mais pra cá, tireoide, e a aorta tá mais pra cá. Tu passa a mão, mas isso tu vai aprendendo, vai lendo, aí vê de novo a imagem, vê de novo. A aorta da pessoa tá assim, ó. Teve uma moça, agora no último dia, isso aqui dela, pô, 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 pô. Aí eu falei, a senhora é hipertensa? Sim. A senhora toma atenolol? Tomo. Porque com o tempo a gente vai gravando até o medicamento da pessoa. Sim. A senhora toma atenolol? Toma. A senhora tomou hoje? Não. Pois então é agora. E vai trabalhar a pessoa. Só que se a pessoa toma medicamento, vai acontecer aquilo que a Jaque falou. Não pode, vai tomar e dar o passo, a pessoa pode dar uma baixa nela muito forte, porque ele tem um impacto muito grande, o passo da hipertensão. Então é bom você perguntar,
né? Se ela vai tomar medicação, mas aí toma de manhã para tomar o passe de noite. Eu ia dizer, normalmente toma de manhã. Isso, De manhã já tá mais baixa mesmo. isso, para tomar o passe à noite. Aí você se ordena com o paciente. Aí, motivos da hipertensão. A obesidade, o sedentarismo, o estresse, o tabagismo, quantidades excessivas de álcool ou sódio na dieta podem desempenhar um papel no desenvolvimento da hipertensão arterial, a pressão alta. Em pessoas que têm tendência hereditária também para desenvolvê-la. Chakra Mengmen. Esse é um chakra, eu não sei se você falou dele de manhã. Não, só falei assim. Ah, tá. O Mengmen é eu gosto de brincar que ele é o rim do sistema energético, porque ele faz a função de bombear tudo para cima, como o rim faz com o nosso corpo. Eu vou virar o bonequinho. Ele é localizado aqui, ó, bem como se fosse no nosso umbigo, só que na parte atrás aqui. Então, tá vendo? Centro de força Mengmen, localizado atrás do umbigo e é responsável pelo controle da pressão sanguínea. A desarmonia no Mengmen pode provocar problemas renais, baixa vitalidade, pressão alta e problemas nas costas. Devemos evitar fazer grandes concentrados no Mengmen de bebês, de crianças e de pessoas idosas e mulheres grávidas. Somente magnetizadores com alguma experiência devem fazer um tratamento mais ostensivo no Mengmen. As dispersões com transversais são muito utilizadas para desfazer grandes bloqueios ou grandes congestionamentos, que é a pressão arterial. Ela está passando pelos vasos como? Ela está aumentando, ela está passando de forma, ela está congestionando um fluxo normal. Aí tá, aí eu botei passe, se possível, aí nem sempre é no terreiro, por exemplo, não foi, eu fiz a pergunta antes, mas se vocês forem pega alguém da família, começar a treinar, maravilhoso, tia, avó com hipertensão, pai, peguei meia dúzia ali, sempre tem alguém na família hipertensa para tu fazer o teste, familiar benevolente, afere a pressão dele, pede para ele tomar um remédio de manhã, afere a pressão antes para você ver, ter o teu comparativo. Ah, foi pouco hoje. Ah, esse dia foi 3 pontinhos. E o Paulo também era hipertenso. O Paulo é tudo. Meu Deus. O Paulo. O Paulo é uma caixinha de aprendizado, o Paulo. Também afere a pressão antes. Você vai lá ver 14, né? O Paulo chegava a 15. 14, 15, tomava remédio. E aí tu vai pedir para ele tomar de manhã para aplicar o passe à noite. Tomar conhecimento se ele faz uso de algum medicamento hipertensivo. Aplicar longitudinais dispersivos na frente e atrás. Não vou fazer de novo. O princípio básico é aquele. Começa pelo humeral, faz as 3 ondas longitudinais, vai vir para frente fazer a mesma coisa. Vai alinhar o paciente. Isso não exclui ele de você fazer o tato magnético e ver se a hipertensão dele está descompensando outra coisa. Isso você tem que procurar sempre, né? Tem que ser um médium que futuca ali para ver se tem outra coisa. Mas vamos só ao que interessa. Aí você vai vai para trás do paciente e vai pegar ali, mede a altura do umbigo dele atrás. E vai, ó. Tá bom, dispersivo. 3 a 5 minutos. É um passe cansativo. Por exemplo, o Paulo, ele tinha pressão muito alta, mas era diabético, ou seja, a coagulação e o sistema horrível. Então você ficava ali e você via que consumia um concentrador fazendo um passe. O velho nunca fazia, quem fazia era eu. O Rodrigo fazendo um passe desse, você acaba. Porque é um passe só dispersante. Você não vai concentrar em nada. Então, magnetizador dispersivo é o ideal para esse tipo de passe. 3, 5 minutos ali no Mengmen. Tempão. E aí depois você vai na frente, vai tatear de novo, vai sentir as funções dele toda equilibrada só de ter trabalhado o Mengmen. Se for só isso, digamos que seja só isso, vai alinhar ele atrás, vai alinhar ele na frente, vai alinhar os perpendiculares e pronto. Mas geralmente a hipertensão vem conjugada de outra coisa, ela nunca vem sozinha, tá? Eu estou mostrando uma técnica, só ela. Agora eu vou falar dos 2 pacientes. Ó, essa é a Zelina, fofura. Ela é a mulher do Paulo, que eles são
um casal Shazam, tá? Ela teve câncer também 2 vezes, ó, fez mastectomia, tirou os 2 seios, tá? E a gente pegou ela estava fazendo o tratamento de químio e rádio para o seio retirado. E aí depois do tempo, a gente começou a fazer... Ela não falou nada pra gente e o seu Tupinambá disse pra nós: agora nós vamos fazer a reconstrução dos corpos, da mama, né? E aí passou uns dias, a gente já tinha começado, 7º, 6º, 5º, a gente veio vindo, fazendo todo aquele protocolo que o Rodrigo falou aqui. E aí, lá pela sei lá, 2ª ou 3ª semana, ela disse: ai, você sabe que eu senti uma dor direto no meu peito, eu não sinto mais. Lembra disso? Eu mandei o áudio pra ele. Quer dizer, ela sentia a dor do câncer que podia fazer uma volta nela. E que o médico previamente espiritual disse: vamos daí agora, que ela não vai voltar com nada. E a gente começou a tratar, ela disse: eu nunca mais senti aquela dor no meu seio. E ela nem sabia que a gente fazia. E ela ficou comigo 2 anos, ela agora já está de alta. Só que nesse meio tempo, ela sempre foi uma paciente muito receptiva, muito alegre, sempre aceitou bem a cura. E aí teve um belo dia, cheguei no terreiro, o Rodrigo também vai lembrar disso, murcha, falei pra ele: o que é? Ele me pega no canto, eu, poxa, tô dando tudo de mim e agora apareceu um câncer no estômago dela. Aí ele disse: o câncer é uma bênção, tu esqueceu disso. Eu falei: mas pô, cara, tô aqui me esforçando um tempão e tal. E aí fui murcha, né? E aí ele conversou muito comigo: não, vai, encapsula, cauteriza e faz. E eu falei: então tá bem. E a gente sempre tratou dela no silêncio. O Tupinambá comentava muito pouco sobre ela e muito do Paulo. Faz isso, faz aquilo. E ela, silêncio sepulcral, assim, sabe? E eu sempre: mas e a Zeneida? Mas e a Zeneida? Nada, não escutava nada, não dizia nada. Aí nesse dia que eu fiquei murcha, que eu conversei com o Rodrigo, que eu voltei pra casa, ele disse... E aí que eu descobri que o câncer dela estava no estômago. Aí eu até falei isso na palestra do Lúcio, lembra disso, Lúcio? Aí ele disse pra mim: a cura dela começa agora. Comecei a chorar, gente, eu comecei a chorar. Eu falei: eu não entendo nada de cura mesmo, porque a cura dela começa, foi o último expurgo. Então eu tinha que agradecer aquilo ali. Aí eu, ai meu Deus, sabe, caiu, vocês vão cair várias vezes. Caiu todo o meu entendimento por terra. Eu falei: tá certo, a cura... Aí na semana seguinte, o Rodrigo: a cura começa agora. Foi o que ele me disse. E a gente encapsulou, cauterizou e ela não fez procedimento nenhum no câncer de intestino dela. Ele sumiu com a químio e a rádio que ela já estava fazendo da mama. E tá aí, ó, a gente não precisa de nada, não teve remissão nenhuma. Fez a mama, fez o processo, ficou 2 anos com a gente, claro, altos e baixos, de luta, de glória. Mas tá aí, é uma paciente que teve um sucesso muito grande, assim como a deles. E o outro paciente que eu já tinha dado spoiler é o... Ai, cadê? Eu pulei o Rômulo. Aqui o Rômulo cantando, ó, eu botei pra vocês verem. E esse aqui, ele chegando em casa e alguém me ligou lá do Rio, ele na porta da casa dele. E o pessoal esperando ele com um balãozinho: eu venci a Covid-19. E eu no telefone chorando todas. Que também foi uma pessoa que ficou entre a vida e a morte. Foi, eu acho que o paciente de Covid mais difícil que eu peguei, porque ele não correspondia bem a nada, por ser um homem muito alto, né? Muita corpulência para o sistema imunológico reagir, e também venceu aí o câncer. Ou o Covid-19 e a outra é o câncer. E é isso. Terminamos. Então agora é comigo. Vamos finalizar. Eu prometo que não vai ser breve. Demorado, a gente vai logo pro café. Ai, meu Deus. Já tô pensando aqui, né? Vim só pela